Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que é a jornada da fé cristã, sabe? Do comecinho ao propósito final. Tudo com base no nosso material de referência. Bora lá? Bom, toda jornada precisa de um ponto de partida, né? E, segundo o material que a gente está usando, tudo começa em entender como Deus se revela. Certo. Então vamos direto ao ponto. Como é que Deus, que é descrito como alguém perfeitamente santo, se faz conhecido? E olha só que interessante. O material aponta duas maneiras principais. De um lado tem o que chamam de revelação geral. Pensa assim, você olha para o universo, para a complexidade da natureza, ali você vê o poder dele. E do outro lado tem a revelação especial, que é bem mais direta, sabe? É a palavra dele, as escrituras, onde ele mostra quem ele é e qual é a vontade dele para a gente. E isso aqui é fundamental para a gente entender a importância das Escrituras. A ideia não é que seja só um livro de história sobre Deus, mas sim a própria palavra de Deus, só que em linguagem humana. É o jeito que ele escolheu para se comunicar diretamente com a gente. Só que essa jornada tem um grande obstáculo no caminho. Uma condição que, segundo o texto, é universal para todo ser humano: o pecado. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse problema do pecado. Por que ele é visto como o conflito central de toda essa narrativa cristã? Sabe, é interessante que o material ressalta uma coisa. Hoje em dia, a gente tende a minimizar o pecado, né? Falar que são falhas, erros, escolhas ruins. Mas, dentro dessa estrutura de pensamento, a coisa é bem mais profunda. É visto como uma rebelião mesmo, contra a própria autoridade de Deus. E as consequências disso? Bom, não é só uma questão de moral, não. O texto descreve um impacto devastador que mexe com tudo na natureza humana. Distorce a mente, a vontade e, no fim das contas, até a nossa capacidade de escolher o que é certo. Ok, se esse é o tamanho do problema, qual seria então a solução que se apresenta? E aqui está o ponto central de tudo. A solução não depende do nosso esforço. Ela vem de um conceito chamado graça. A fonte define isso como uma ação que parte unicamente de Deus, para salvar quem não conseguiria se salvar por conta própria. É um favor que a gente não merece, sabe? É Deus dando o que a gente precisa e não o que a gente merecia. O material resume isso de uma forma bem direta, em três verdades muito fortes. Primeiro, a salvação vem pela graça. Segundo, a gente acessa isso através da fé. E terceiro, tudo isso é um dom de Deus, é um presente, para que ninguém saia por aí se achando melhor que o outro. E olha, receber esse presente não é o fim da linha. Muito pelo contrário. É aqui que a jornada de fé realmente começa. Então, vamos ver como essa caminhada se desenrola. Um ponto-chave dessa caminhada é que ela não foi feita para ser solitária, de jeito nenhum. Ela acontece em comunidade, na igreja. E aqui a ideia de igreja não é o prédio, mas as pessoas, sabe? Uma família espiritual. É nessa comunidade, segundo as fontes, que as pessoas crescem juntas. É onde um ajuda o outro a amadurecer espiritualmente, usando seus dons para servir e se apoiando nos momentos difíceis. Além da comunidade, a jornada também é alimentada por práticas espirituais pessoais. Mas atenção, não são regras para tentar ganhar pontos com Deus, viu? São mais como ferramentas que ajudam a criar uma conexão mais forte e profunda com Ele. E o mais legal é que o nosso material de referência até sugere leituras para quem quiser se aprofundar nisso. Mostra que esses temas são muito ricos e super importantes para o crescimento pessoal. Mas o material deixa uma coisa bem clara. Essa caminhada não é um mar de rosas. Ela envolve uma luta interna, sabe? Uma batalha constante. E segundo os textos, essa tensão entre o querer fazer o certo e às vezes acabar fazendo errado é normal. É uma parte esperada da experiência cristã. Certo. Depois de tudo isso, qual é então o propósito final? Onde essa jornada toda quer chegar? E a resposta é que o destino não é exatamente um lugar, mas sim um propósito de vida. Glorificar a Deus em tudo, em cada aspecto, desde as coisas mais simples do dia a dia até as mais importantes. E olha, isso não é para ser uma ideia vaga lá no alto. O material mostra jeitos bem práticos de viver esse propósito todos os dias. Seja servindo alguém, obedecendo, ou simplesmente tentando refletir o caráter de Deus nos nossos relacionamentos. No fim das contas, entender esse propósito maior acaba dando um norte para as grandes perguntas da vida, né? De acordo com a fonte, a pessoa passa a entender que veio de um Criador, que está aqui para ser um reflexo dele e que caminha para uma eternidade com ele. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se, como a gente viu lá no começo, a Bíblia é a forma como Deus fala, a pergunta que fica no ar é: o que será que ela está dizendo para a vida de quem se dispõe a ouvir?